Muito bem, o nosso Orientes hoje vai falar sobre mãe. Eu não sou mãe, mas, Também não. mas a Débora tem essa experiência, então eu quero começar pela única mãe presente aqui, pelo menos fisiologicamente falando, é a Débora. Ô, Débora, o que é ser mãe para você? Nossa, que É. pergunta Que é pergunta essa? simples, né? Bom, ser mãe para mim é uma bênção de Deus, é ter vida, é ar que eu respiro, é amor, ixi, tanta coisa boa. Você se sente enriquecida pelo Muito. dom de ser mãe? Muito, aprendi muito. Eu não consigo ver a minha vida sem os filhos e sem ser mãe. Não consigo hoje imaginar o que seria, de que forma seria. Eu acho que o ser mãe, para mim, veio assim como se fala? Não como uma missão. Primeiro como uma bênção, eu vejo muito isso. Para mim foi realmente uma bênção eu poder ser mãe, né? E um segundo, assim, de ter ao meu redor pessoas tão maravilhosas quanto os meus filhos. Eu acho que toda mãe vai falar isso, que os filhos são maravilhosos, né? Mas isso para mim é o que me move todos os dias, de acordar e agradecer a Deus por Ele ter me tornado mãe. E a gente tem aqui a honra, pela primeira vez no Oriente, estar com a Maria do Rosário. Bem-vinda, que alegria. Laércio. É mesmo, primeira vez aqui. Maria do Rosário, você tem uma maternidade diferente. Como é que é a sua maternidade? Conta pra nós. É uma maternidade espiritual, né? Sim. E Deus também me quis de outra forma como mãe, né? Como consagrada, eu sinto assim que particularmente essa maternidade é direcionada aos sacerdotes. Sim. As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu tenho contato através da música, da canção, da evangelização, mas rezar pelos sacerdotes. Fazer sacrifícios, né? Fazer ações para o sacerdócio no mundo. E dessa forma também você se sente enriquecida? Sim, muito, sou feliz. Sou feliz como consagrada. Uma consagrada voltada para atender, para servir, para acolher, para alavancar, totalmente para o serviço. Porque eu fiz a consagração, na verdade, Laércio, da virgindade. Sim. Isso eu entreguei para o Senhor, que é justamente quando a gente fica grávida ou tem filho, né? Não tem mais esse presente que eu consegui dar para o Senhor. E não tira o mérito da mãe, nem tira o mérito de quem virgem, né? E através desta consagração que me fez e me faz muito feliz, eu posso atuar como uma mãe espiritual aí das pessoas com as quais eu tenho contato. Mas eu repito, essa consagração, a minha vida espiritual tem sido dedicada especialmente a rezar pelos sacerdotes. Doutor Geraldo, bem-vindo. Muito obrigado. Não vou fazer a pergunta para você, não. Eu estava esperando você me perguntar como é que é ser mãe. Mas interessante, você que lida na psiquiatria com os pacientes, a maneira de ser uma mãe fisiológica e a maneira de uma mãe mais na alma. Engraçado, né? Como a gente pode viver um dom, um talento de diversos aspectos. Brincadeira que nós estávamos fazendo agora de ser mãe ou não ser mãe, né? Mas na realidade eu ouço as mães. Então, eu tenho uma formação profissional, psiquiatra, eu ouço o que a mãe tem a dizer. Eu ouço a angústia da mãe, muitas vezes a alegria da mãe, o desespero da mãe, o prazer da mãe. Eu ouço também o lamento por não ser mãe, ou então a satisfação em não ser mãe. Quer dizer, eu tenho parâmetros de comparação com uma vantagem sobre as mães. Eu ouço os filhos falarem das mães. Isso é e ouço os filhos com a porta fechada, longe da mãe. Então é muita vantagem. Eu ouvo tudo. Agora, com tudo isso, é interessante, né? Porque a pessoa não precisa se realizar somente num formato não. ou
de uma maneira que a sociedade apresenta, né? A gente pode ter alegria, realização, satisfação com uma meta muito particular que a gente traz. Essa colocação que você fez agora já foi uma resposta. Na realidade, é isso mesmo. A nossa sociedade, o sistema que a gente vive, estabelece algumas bulas, algumas fórmulas, alguma regra para você ser feliz. Então, você tem que obedecer a alguns critérios. E muitas vezes são critérios que a sociedade sugere fortemente. Então, não é? Então, às vezes, fala assim, olha, você... É uma cobrança, vamos chamar de cobrança. Então, você está solteiro com seus 19 anos, tem aquela cobrança. Ué, e aí, você não vai arrumar namorado? Aí você arruma namorado, e aí? Quando é que é o casamento? Quando é que é o bolo? E aí, ninguém vai engravidar aqui nessa casa e vai por aí essa cobrança. Na realidade, precisa saber se a felicidade da pessoa reflete com muita fidelidade, com muita lealdade, aquilo que vem de dentro dela, ou é um arremedo de ser feliz atendendo a alguns critérios socialmente sugeridos. Tem alguma coisa boa na modernidade. Parece que o indivíduo na modernidade, paulatinamente, está tendo mais liberdade de ser ele mesmo, de escolha. Então, hoje, coisa que não se via. Eu posso falar com uma certa facilidade, porque faz 35 anos que eu sou médico. Eu mexo com psiquiatria mais que a idade de muita gente que está nos assistindo. Nesses 35 anos, peguei várias fases culturais que nós vivemos. E hoje tem sido não tão difícil encontrar a pessoa que optou por não ser mãe, com liberdade de ação, porque antes tinha um certo peso muito, muito forte. E dentro disso tudo que nós conversamos, tem também a parte ruim, a parte negativa, que é a gravidez precoce, que a gente precisa realmente investir um pouco nisso. Porque a liberdade está em tudo, tanto na hora de fazer a escolha, na hora de ser mãe, se caso ou não. Eu preciso saber usar a liberdade, né? Saber usar a minha liberdade. Agora, o senhor falou das apreensões, dos questionamentos de uma mãe, né? E aí agora vamos puxar um pouco para o nosso lado. É diferente das apreensões e questionamentos de um pai. Completamente. O sentimento, a maneira de ver o mundo, quer dizer, entre o sujeito, quer dizer, eu sou o sujeito da minha vida, você é o sujeito da sua vida e vocês são sujeitos da vida de vocês. E o mundo tem isso aí, tem o sujeito, que sou eu, e o que não sou eu, que é o objeto. Entre o sujeito e o objeto tem uns óculos imaginários, que nem esse, que é o meu perfil afetivo. Eu vejo o mundo com esses óculos, cada um tem o seu. Os óculos masculinos e de pais são maneiras diferentes de ver o mundo. E aí que entra a cobrança cultural. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa que estava aborrecida, um jovem relativamente recém-casado, tinha 1 ano e meio de casado, que falava, doutor, eu tenho uma angústia muito grande, porque a minha mulher está grávida e eu não sinto aquela alegria que eu acho que tem que sentir. Eu não sinto aquela expectativa, que eu aquele acho prazer que eu acho que tem que me falar o que tem que sentir. Exatamente porque eu expliquei. O ser humano masculino é diferente. Você vai ter todo esse sentimento um pouco mais posterior, depois que você está vendo o produto da gestação da sua esposa se desenvolver, se está mais parecido, como é que é o pezinho dele, a mãozinha dele, a carinha dele. A minha esposa fala do meu genro assim, parece que ele fica meio bobo, ele ainda parece que não entendeu que ele vai ser pai. Exatamente, não entendeu mesmo, não é que parece, não entendeu mesmo. Agora a mãe não. A mãe primeiro porque é mulher, as mulheres têm 10 anos de maturidade emocional antes dos homens. E segundo, porque ela vem tendo aquele sentimento desde a gestação. Né? Então, ela já tem um certo preparo fisiológico. O homem não. Muitas vezes até o homem se implica um pouco com os caprichos da gravidez da mulher. Fala, mas será que isso daí é assim mesmo? Porque tanta manha, por que é isso? É que ele não tem realmente a mesma sensibilidade.
Então, Maria do Rosário, que riqueza, hein? Tá vendo? Mãe da alma, com toda a liberdade, mãe de coração, podendo fazer a escolha livre e acolher do jeito que você se sente bem acolhendo. Agora sim, agora eu posso dizer que eu sou feliz, assim. Mas não foi sempre assim, viu, Laércio? Né? Lá atrás, né? A gente via a vida da gente. Eu, na verdade, rezei 25 anos para Deus colocar o homem certo na minha vida. E namorei, não é? Tudo, mas eu sentia que não era aquilo. Aí, no fim, o homem certo... Era Jesus. Era Jesus. Então, aí eu não me sentia feliz, eu me senti muitas vezes frustrada por não ser mãe, me senti, assim, inferiorizada por causa dessas cobranças, cultural, né? porque eu encontrava com pessoas, e aí, não vai casar? Tá solteira ainda? Não sei o quê, né? Então, não foi sempre assim. Foi uma trilha também de sofrimento, de alegria e de lágrimas, né? E aí, quando chega na hora da decisão, a gente decide, mas também não sabe o que vem depois, não é verdade? A gente dá o sim, faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Mas o que vem depois, a gente também não sabe. E hoje sim eu posso dizer que sou feliz com essa opção, porque experimento isso. Né? Há quanto tempo você está consagrada? 4 anos esse ano. 4 anos. Viveu essa jornada toda. Toda. Para chegar na idade madura agora e estar realizando E feliz. também você que sabe da caminhada de uma pessoa que evangeliza pela música, a gente, entre aspas, também pode dizer que não teve muito tempo para isso, não é, Laércio? A gente entrega a vida nessa trilha aí de evangelização e assim, eu digo que hoje eu posso dizer, valeu a pena. Ô, Débora, mas também para uma mãe fisiológica também nem sempre é uma alegria ou plenitude, a gente vem também aprendendo a ser sendo, né? É verdade. No meu caso ainda, eu nem biológica sou, porque os meus 2 são adotivos. Então, eu não passei por esse preparo que o doutor falou. Então, eu fui assim, uma semana antes... eu recebi a notícia que ele ia nascer, eu falei que eu sempre falo assim, a minha primeira gestação durou 1 semana, a segunda gestação acabou durando 5 meses, que foi o tempo da espera da minha filha, né? Então, assim, eu não tive preparo físico, emocional nenhum, né? Eu hoje não era mãe, amanhã eu fui mãe, sou mãe, né? Então, e isso foi muito interessante, porque eu fui aprendendo junto. Eu lembro que quando nós fomos buscá-lo na maternidade, nós saímos da maternidade, fui para o pediatra, eu brinco que eu falei, eu fui para o pediatra ter um intensivo, né? Foi aquela coisa, supletivo, como ser mãe, numa consulta de 1 hora, 1 hora e meia, que o pediatra falou, é assim, mama de 3 em 3, troca a fralda, cuidado com a moleira, cuidado com o umbigo, faz isso e tchau, vai ser mãe. Troca a pilha. E eu fui ser mãe. A sua, né? Faz dormir. Troca a sua. Eu lembro que ele falou assim, 5 pontos básicos da sobrevivência, ele falou, o que uma criança precisa para sobreviver? Isso. E vai ser mãe. Mas eu estou achando maravilhoso isso, porque sem a gente ter planejado, viu? Você que está nos assistindo, a gente não planejou, mas está aqui refletindo para quem está acompanhando de casa o quanto que a mãe precisa conceber na alma. Verdade. O quanto a gente, na alma, a gente começa a viver um estado. Claro. Não é, doutor? Claro. Nem tudo é fisiologia pura. Graças a Deus nós temos o sentimento como carro-chefe. Né? A gente conhece, o senhor mais do que a gente até, né? Mães que são mães fisiológicas e que não se sentem mães. E a gente está vendo aqui mães que são mães na alma e se sentem profundamente realizadas como mães. Exatamente. Né? A gente tem que conceber também na alma, no coração, no sentimento, no emocional. É um sentimento realmente que vem lá do fundo, é um sentimento inerente na pessoa, dela mesmo, e que ela se sente mãe, assim como tem o contrário também. Tem aquela que é mãe e não tem esse sentimento, o que é... Na realidade, a experiência que eu tenho de consultório é uma experiência meio viciada. Por quê? Porque eu não festejo a maternidade. No consultório vai quem está sofrendo, quem tem problema, quem tem uma patologia, quem tem alguma coisa que molesta, né?
Então, veja, a festa da maternidade eu perco, essa eu não vejo tanto. Mas eu vejo muitos problemas do medo. Então, veja bem, esse sentimento de ser mãe, ele não é um sentimento isento de perigo. Não é isento de perigo. Pelo contrário, aquele que nem sente mãe, não sente também o perigo de ser mãe. Agora, muito baseado nas regras, porque, por exemplo, o que a sociedade impõe, porque uma mãe que é mãe solteira, uma mãe que queria ter o filho junto com o seu esposo daqui a 2, 3 anos e ficou grávida na lua de mel. Escapou fora do planejamento. E a apreensão pode ser maior do que ela espera, a angústia pode ser maior do que ela espera, porque além da surpresa, ela pode chegar até ter uma rejeição, porque não era o que ela queria. Pode, é frequente, não é tão incomum. Veja, o que nós temos contato é a mãe que não se vê capaz, não se sente capaz da maternidade, ela acha que vai ser insuficiente com a maternidade, tem muito medo de ter um nascimento e ela não saber o que fazer com aquele produto do nascimento. E tem aquela que acha que qualquer outra pessoa pode fazer mal para o filho dela, então só ela pode alimentar, trocar, dar banho. Então fica com aquela preocupação paranoica em cima da criança. Tem aquelas que realmente rejeitam a criança, infelizmente são os casos mais graves, por alienação, quer dizer, quem é esse ser aqui? Mas de qualquer maneira a gente tem que estar preparado pelo seguinte, a mulher sozinha é uma pessoa e a mulher com filho é outra pessoa. Essa transição entre não ter ninguém e ter alguém muda muito a natureza da pessoa. A gente falou sobre isso no último programa, né? Sobre essa transição. Essa transição, Quer dizer, fica muito claro que há uma concepção na alma, no emocional. Sim, olha, eu sou testemunha disso. Eu sempre fui uma pessoa super dorminhoca. Dormia assim, de cair a casa e eu não acordar. O dia que o Bruno chegou, as 2 primeiras noites eu já não dormi, né? Porque eu ficava ali contemplando ali no bercinho e não acreditando que ele estava ali, que ele era meu filho. Aí eu lembro até que as pessoas ligavam em casa e perguntavam, né? Ah, como que tá tudo aí? Tá tudo bem? Meu marido falava, o Bruno mama, dorme e a Débora chora. Porque eu me emocionava tanto alegria, que eu ficava né? olhando pro bercinho e chorando. E assim, eu passei, assim, ele fazia no berço, eu levantava, eu acordava. Então, assim, um estalo aqui de um dia para o outro, isso foi muito significativo. Você passa a olhar as coisas, você passa a olhar aqui em volta, fala, poxa, tem perigo naquela mesa que tem uma ponta, coisa que antes eu nunca ia reparar que aquela mesa dava um sinal de perigo para uma criança. Ah, aqui tem um chão que é escorregadio, ele pode cair. Parece que as coisas vêm à tona, assim, de um dia para o outro você começa a ter uma percepção quando você se torna mãe muito grande. Sabe, do cuidado, do afeto, de, poxa, assim, não sabia que eu ia ser capaz e me vi capaz. E passei pela questão do medo muito grande, porque eu sofri, foram 2 abortos, né? O primeiro, o segundo, até de gêmeos, já numa gestação mais avançada. E eu criei um trauma tão grande, assim, um medo de ficar grávida, que eu falei, nunca mais eu quero ficar grávida, não queria mesmo. E assim, eu vejo um barrigão de mulher grávida, eu tenho uma aflição, que eu falo, isso não é pra mim. Deus é tão perfeito que me deu 2 filhos sem eu ter que passar por esse constrangimento, porque eu não consigo, eu não aceito, eu acho que eu ia sofrer muito, eu ia precisar fazer, acho que, terapia uns 9 meses para aceitar a gestação, vamos dizer assim, pelo caminho que foi percorrido. E naquela época você não conhecia o Dr. Geraldo? Também, senão ia estar lá, né? Então eu acho assim, isso foi muito bom. E realmente, esse ser mãe da alma, que eu acho magnífico, acontece. Realmente tem esse estalo, essa chavinha que abre aí para essa maternidade. A diferença, Maria do Rosário, é que quem vai no espiritual, quem vai ser consagrada, não tem a data do casamento prevista, né? Então a gente vai sofrendo aflição, parece que mais tempo demora, mais tempo para gerar tudo isso. Aí, a gestação para mim também não existiu, né? Eu não gestei, não gerei ninguém, mas eu vejo que... Porque eu vejo pelo lado espiritual, né? Que a minha vida é regida por isso, eu sinto. Por Deus, sem Deus eu não sou nada na minha vida. Sem mim nada podeis fazer. É bem verdade, né? E eu vejo assim que Deus dá
a graça do momento para a gente, né? Verdade. A graça de estado de ser mãe de um dia para o outro, a graça de estado de ser uma consagrada de um dia para o outro, a graça de estado de ser pai, não é? A graça de enfrentar uma morte na família da gente. Tem aquele momento que a gente fica forte, que não é a gente que está forte ali. Eu sinto A gente que... é quase sustentado. Quando meu pai morreu, por exemplo, eu fiquei de pé. Não por mim, mas pela graça de Deus. Então eu sinto que quando Ele deseja e tem um plano para a gente, no meu caso, foi um plano completamente diferente do que eu tinha feito para a minha vida. Um plano diferente. Mas também, agora não choro mais no Dia das Mães, quando eu canto nas missas, quando eu canto alguma coisa no Dia das Mães. Eu chorei muitas vezes por não ser mãe fisicamente, por não ter um nenezinho nos meus braços, como minhas irmãs tiveram. Mas agora é outra fase, é outra vida. E a alegria vem pra gente. É muito Há uma legal descoberta isso. para acontecer, né? Vamos falar, o termo certo é para conceber, né? É verdade. E Deus prepara a vida da gente para isso. Eu admiro essa preparação, e que, aliás, eu acho até muito terapêutica, porque tem gente que estabelece uma relação muito estreita entre ser feliz e ter o filho, não é? Claro que o filho... Ou casar, né? Ou casar, ou ficar noivo, qualquer coisa assim. É claro que realmente o filho enriquece a vida da pessoa que está preparada e esperando ter um filho, não tem a menor dúvida. Mas o fato de não ter filho não invalida de maneira nenhuma a vida e nem a felicidade. Quer dizer, podemos dizer assim que a maternidade é uma contingência e que, graças a Deus, pode ou não acontecer. Agora, tem que ter uma imunidade contra essa cobrança de achar que você só seria feliz se tiver filho. E essa verdade. cobrança é alta. Nossa! É alta. É Esse é o- desgastante. Esse é o nosso Orientes, falando hoje sobre mãe, falando sobre conceber na alma, falando sobre esse estado físico, mas muito emocional, muito afetivo, que acontece dentro da mulher e que eu admiro. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.